Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade. Olá e bem-vindos a mais um episódio de O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. E hoje o tema não poderia ser mais importante, ou seja, um guia para estabelecer barreiras saudáveis. E isto porque normalmente as pessoas altamente sensíveis têm uma certa dificuldade em dizer que não. Quando muitas vezes estão a dizer que sim, na verdade elas queriam dizer que não e têm uma certa dificuldade então em estabelecer barreiras saudáveis, o que as faz entrar muitas vezes em situações de esgotamento porque estão a exceder os limites das coisas que poderiam fazer, em ordem de ajudar tudo e todos e cuidar de tudo e todos. Também podemos entrar em situações de ansiedade, seja situações de esgotamento e situações também de ressentimento, porque muitas vezes quando nós dizemos que sim, quando queremos dizer que não, acabamos depois no fim por ficar ressentidas com as situações que acabamos de nos separar, ou porque a pessoa não merecia, ou porque eu deixei de fazer coisas em prol dos outros e eles nem sequer agradecem e tudo isto. Portanto, isto é um assunto muito importante para as pessoas altamente sensíveis, é como estabelecer barreiras saudáveis, ok? Portanto, para quem não conhece, eu sou a Sofia Loureiro, eu sou autora, sou palestrante e sou terapeuta natural, mentora de pessoas altamente sensíveis, ou seja, eu guio pessoas altamente sensíveis a equilibrar o seu sistema nervoso de modo a viverem mais alinhados e também a compreender e entenderem o dom da alta sensibilidade. E faço isto através de consultas em que partilho práticas de saúde natural, práticas de psicologia positiva e práticas de meditação mindfulness. Então, vamos lá, primeiro que tudo, tentar entender porque é que as pessoas altamente sensíveis têm esta dificuldade em estabelecer barreiras saudáveis. Ora bem, as pessoas altamente sensíveis têm normalmente um alto grau de empatia. E isto veio-se a descobrir porque, a nível de neurociência, portanto, já há alguns anos atrás, mais ou menos no fim das décadas da década dos anos 90, descobriu-se que existem uns neurónios chamados neurónios espelho, que existem em diversas regiões do nosso cérebro e que são nomeadamente responsáveis por nós espelharmos o que nós estamos a observar nos outros e, portanto, que nos levam a sentir esta empatia. As pessoas altamente sensíveis, muitas das pessoas altamente sensíveis têm estas regiões mais ativadas, as regiões dos neurónios espelho, os que realmente as levam a sentir um alto grau de empatia, ou seja, de nos colocarmos na situação do outro, de sentirmos o que o outro está a sentir, e isso então leva-nos a ter dificuldade de estabelecer barreiras saudáveis, porque sentimos muito o que as outras pessoas estão a sentir e o que é que eles vão pensar, e se eu disser que não, e depois vão ficar ofendidos ou vão ficar tristes. Então, este nosso alto grau de empatia às vezes coloca-nos nestas situações que às vezes são complexas. Eu estou-me a rir porque eu tenho muitas dificuldades em dizer que não e em estabelecer barreiras saudáveis. O que é que isto me levou muitas vezes na minha vida, e isto acontece não só comigo como com pessoas altamente sensíveis com frequência, é que, como eu digo que sim, muitas vezes quando devia dizer que não, foi isso que eu disse logo no início do episódio, ou seja, entrei muitas vezes em situação de esgotamento, porque estava a dizer que sim, quando na verdade não tinha tempo para ajudar, ou para estar, ou para fazer, ou seja o que for, ok? Situações de ressentimento. Portanto, o ressentimento é um sentimento que está muitas vezes também associado às pessoas altamente sensíveis. Por causa disto, temos um alto grau de empatia, queremos ajudar tudo e todos, e depois, muitas vezes, não é que vejamos uma recompensa, mas é que nem sequer há um agradecimento da outra parte, nem um reconhecimento da outra parte.
Isso leva-nos a sentir muitas vezes ressentimento. Isto já me aconteceu muitas vezes na minha vida, não sei se vocês conseguem identificar com isto, entrando em reflexão. Portanto, muitas vezes ficava exausta, em estados de burnout, ressentida, ansiedade, porque queria ajudar tudo e todos e nem sequer tinha tempo, e depois acabamos por sentir muitas vezes estas emoções todas muito difíceis. Então, qual é que é a solução? A solução é aprendermos a estabelecer barreiras saudáveis. E citando a psicóloga Elaine Aron, que foi quem descobriu este traço de personalidade, ela tem uma citação muito interessante que diz: estabelecer barreiras saudáveis deve ser um dos teus focos. Elas são a tua responsabilidade, o teu direito e a tua maior fonte de dignidade. Concordam? Eu concordo a 100% com esta citação da doutora Elaine Aron, estou mesmo aí. Portanto, o que nós temos que fazer é começar a tomar decisões tendo em conta a nossa alta sensibilidade, certo? Então eu agora aqui vou partilhar 3 dicas com vocês para começar a estabelecer barreiras saudáveis. Isto é um processo, é um caminho, isto não acontece de um dia para o outro. Portanto, se vocês têm dificuldades em estabelecer barreiras saudáveis, em dizer que não, isto vai requerer alguma prática, algum treino. Para mim é sempre uma vitória quando eu consigo estabelecer uma barreira saudável. Eu tive uma celebração, por exemplo, esta semana tive uma celebração quando eu emprestei material e tinha pedido para me devolverem um material limpo e metade do material vinha limpo e a outra metade não vinha limpo. E para mim foi uma grande vitória dizer, ok, eu tinha dito que o material era para entregar limpo como tal, pronto, agradecia que o limpassem e então a pessoa levou o material de volta, limpou e entregou. Portanto, nós temos é que explicar as coisas. Eu explico logo desde o princípio e depois, realmente, quando o material acabou por ser entregue e não estavam todo em condições, eu tive a coragem de dizer, olha, não era isto que nós tínhamos acordado. Portanto, o melhor muitas vezes é nós estabelecermos logo as regras no princípio do jogo. Isto já foi uma dica extra aqui, espontaneamente, já viram isto? Portanto, outras dicas para começar a estabelecer barreiras saudáveis. Dica 1. Entender que temos uma escolha. Ok, então, por exemplo, a quem é que escolhemos dar a nossa energia e como escolhemos tomar conta de nós? Isto são 2 grandes escolhas e nós, a maior parte de nós no mundo ocidental, graças a Deus que temos este poder de escolha. Muitas pessoas não o têm neste planeta. Portanto, nós normalmente vemos a vida pelos nossos olhos aqui de uma vida ocidental. Portanto, já que temos a possibilidade e o privilégio de muitas vezes ter escolha sobre as nossas decisões e de tomar em conta as nossas necessidades quando chega a hora de fazer uma decisão, então vamos aproveitar esse privilégio. Porque isto é realmente um privilégio. A maior parte das pessoas deste planeta não têm essa possibilidade. Nós, neste mundo ocidental, temos muitas vezes realmente a escolha de a quem damos a nossa energia e como é que nós tomamos conta de nós. E não se trata aqui de deixar de sentir compaixão, aliás, por tendo estes neurónios espelho a nível cerebral ativados como nós temos, normalmente, dificilmente, uma pessoa altamente sensível deixa de sentir compaixão. O que estamos aqui a falar e meter em cima da mesa é começarmos a ter em conta as nossas necessidades quando nós vamos tomar uma decisão e não apenas as necessidades dos outros. E agora vamos fazer aqui, por exemplo, um momento de reflexão e pensar quantas vezes é que te sentes obrigado a dizer que sim, porque achas que és obrigado a dizer que sim. Portanto, entender que temos uma escolha é muito importante e abre um mundo de possibilidades perante nós. Dica número 2. Tomar em conta o que nós sentimos. As pessoas altamente sensíveis realmente têm um alto grau de intuição também. E têm uma alta capacidade de se observar. Só que muitas vezes não aproveitamos essa alta capacidade que temos de entrar em contacto com os nossos próprios sentimentos. Então, vamos supor,
Quando nós dizemos que sim e imediatamente há uma tensão a nível do nosso corpo, ou nós começamos a entrar em ruminação de eu não devia ter dito que sim, porque eu agora não vou ter tempo, eu vou ter que cancelar os meus planos, e agora o que é que eu vou fazer, ou ele nem merece, e entramos automaticamente nesta ruminação. É porque, na verdade, esse sim provavelmente era um não. Se nós temos em conta essas nossas reações, como é que o nosso corpo se sente, como é que qual é que é o loop que nós entramos a nível dos nossos pensamentos, começamos a nos aperceber quando é que é a altura então de estabelecer aquela barreira saudável e dizer que não, não é? Porque se é para depois nós entrarmos em ressentimento, nem vale a pena estarmos a dizer que sim, não é? Portanto, aprender a escutar o nosso corpo e a nossa intuição acaba por ser uma prática de mindfulness. Mindfulness, que é aquele estado de atenção plena. Quanto mais nós começarmos a nos conectar então com o nosso corpo e com a nossa intuição, que já é natural e que muitas vezes acabamos por reprimir ao longo da nossa vida, não é? Isto é uma coisa, ora, aqui já há um outro bom tema para falar, a nossa intuição e como nós normalmente não confiamos nela. Portanto, começar a desenvolver confiança na nossa intuição, no que nós sentimos, para perceber se realmente aquele sim é um sim ou é um não, e se é um não, aprender a dizer. Portanto, existe uma psicóloga que é especialista em pessoas altamente sensíveis que diz: não é uma frase completa. Está bem? Portanto, dica número 3, portanto, a dica número 1 era entender que temos uma escolha, escolher a que situação ou a quem é que nós damos o nosso tempo, escolher como tomamos conta de nós. Número 2, tomar em conta o que nós sentimos. Vamos começar a utilizar esta intuição que nos é natural e que em muitos de nós está reprimida. Deixamos de acreditar em nós próprios e nas mensagens do nosso corpo. Está a haver aqui uma reconexão. A dica número 3 é entender muito claramente que estabelecer barreiras saudáveis é da nossa inteira responsabilidade. Eu às vezes digo sim e fico na esperança que a outra pessoa até perceba que ela na verdade se calhar até não tem tempo e tal, e então a outra pessoa é que não aceita a nossa ajuda. Isto não funciona. Porque é muito difícil que as outras pessoas consigam adivinhar quais é que são as necessidades de um sistema nervoso altamente sensível e, por outro lado, também consigam adivinhar as nossas necessidades individuais. Portanto, é da nossa inteira responsabilidade estabelecer barreiras saudáveis. E novamente eu digo saudáveis, não é nos isolarmos, não é construir um muro, não é deixarmos de ter compaixão. É apenas também nos começarmos a ter em conta quando nos pedem qualquer coisa. Portanto, é um respeito por si próprio. É entender onde é que eu sou eu e o outro é o outro. Está bem? Portanto, temos aqui 3 dicas poderosas. Entender que temos uma escolha, começar mais em contacto, entrar em contacto com as mensagens do nosso corpo para entender se é sim, se é não, e compreender que é da nossa inteira responsabilidade e não a dos outros, está bem? Estabelecer barreiras saudáveis. Aspecto a ter em conta. Ora bem, isto leva tempo e requer treino e temos de ser gentis connosco próprios. E se não somos gentis, então vamos fazer aquela prática de meditação RAIN, da autocompaixão, que já há um episódio do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis sobre isto, certo? Portanto, não é quando nós, muitas vezes, vamos dizer na mesma que sim, quando devíamos ter dito que não, e depois nós começamos a recriminar-nos e tal. Não entrar nesse loop do não merecimento, está bem? É entender, ok, eu disse que sim, porque eu tenho este alto grau de empatia, eu quero ajudar e se calhar às vezes estou a exceder os meus limites, mas compreender que as coisas vêm de um fundo de bondade. Quando nós dizemos sim, até quando devíamos dizer que não estamos a exceder os nossos limites, entender que isso vem de um fundo de bondade e não nos começar a recriminar. Ok? Então, a pergunta fica, então eu nunca agora vou dizer que sim porque estou a exceder os meus limites. Eu acho que as coisas não são a preto e branco, não é? Eu, por exemplo,
sei muitas vezes que vou exceder os meus limites, mas tenho uma série de valores, que são os meus lemes e o meu GPS na vida, e eu sei que, ok, esta situação vai-me causar stress, mas eu sei que isto é uma causa justa e eu vou ajudar, mas muito consciente de ir com cuidado para não entrar num burnout. Então é tal escolha, mas de uma forma consciente. Está certo? Portanto, vocês podem partilhar em comentários o que é que vocês sentem, os vossos desafios, as vossas dificuldades que podem ter em relação a barreiras, estabelecer barreiras saudáveis, e também podem partilhar as vossas vitórias para serem uma inspiração para as pessoas altamente sensíveis. Portanto, onde quer que me estejam a ouvir, por favor, deixem um comentário, partilhem as vossas coisas, porque assim vamos todos juntos nesta grande jornada da alta sensibilidade. Muito obrigada pela vossa presença. Um grande Namaste. Bem-vindo ao podcast O Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem num estado natural de serenidade.